Olá, bem-vindas e bem-vindos à Live SAE Brasil. Hoje aqui conosco está o professor Eduardo Lins Maia para falar para nós sobre manutenção preditiva indústria 4.0. Professor, boa noite. Em nome da SAE Brasil, agradeço a sua disponibilidade para estar Boa noite. conosco hoje e passo a palavra para você iniciar a sua apresentação. Tá bom, obrigado, Alda. Bom, boa noite a todos, obrigado pela participação de vocês aqui nesse horário das 8 horas da noite, né? Depois de um dia de trabalho aí de labuta, tá? Eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou engenheiro de produção formado pela Politécnica, né? Com mestrado em administração, doutorando na área de educação e atualmente eu exerço a função de sou sócio-diretor de uma empresa de consultoria e professor e consultor especializado na área de manutenção do Instituto Mauá de Tecnologia, onde eu atuo há mais de 23 anos. Tá? Abracei essa área de manutenção, né, que agora se desdobrou em gestão de ativos, né, e em função das mudanças que vêm ocorrendo, do desenvolvimento tecnológico, e na função de pesquisador e professor, a gente tem se atualizado. E esse tema é um tema que está sendo muito comentado e discutido nas empresas, na mídia, até lives que eu tenho participado de algumas, né? E a gente está abraçando esse tema lá conosco, lá no Centro de Pesquisas, de Engenharia, inclusive fazendo uma aplicação prática. Então, eu pretendo aqui na apresentação com vocês discutir um pouco de uma maneira mais geral os conceitos de gestão de ativos e de manutenção industrial e também na área de serviços, e apresentar dois casos práticos. Tá? Um caso prático foi trazido na sexta-feira passada, numa palestra de um grande amigo meu, que é gerente lá da Manserve, o José Francisco Claudino, que é uma aplicação que ele trouxe numa indústria farmacêutica. E o segundo estudo de caso é algo que nós estamos implantando na Mauá. Inclusive, ontem foi a implantação. Nós escolhemos 3 equipamentos do nosso campus, né? E em parceria com mais 3 empresas, que estão aqui presentes, inclusive, a gente está aplicando na prática. A gente tem adotado essa linha de conduta com os alunos, né? De mostrar na prática os conceitos de engenharia, os conceitos gerenciais. A disciplina que eu ministro na Mauá, a principal disciplina, chama-se Gerenciamento de Sistemas Produtivos. É uma disciplina integradora, ministrada no 4º ano de Engenharia de Produção. Então, vai ser muito estimulante, né? A gente ter dados práticos de campo, aplicar a manutenção preditiva e começar a utilizar a inteligência artificial, tá? Então, espero que vocês aproveitem bem. Eu me programei aqui, eu estava até conversando com a Alda, uns 40 minutos, 30, 40 minutos da apresentação e deixar para o debate. Eu acho que vai ser o que é mais rico é o debate e o relacionamento com vocês, tá bom? Então, deixa eu compartilhar aqui a nossa apresentação. E aí a gente já faz aqui o início aqui do nosso trabalho. Tá? Bom, o tema foco nosso é a manutenção preditiva indústria 4.0. Ontem eu estava dando uma aula para uma turma do Centro Paula Souza, né? E assim como eu estou estreando aqui na SAE Brasil, fico muito honrado de ter sido convidado pelos colegas da SAE Brasil na área de educação. Eu também iniciei o curso de pós-graduação ontem no Centro Paula Souza, né? Que congrega as ETECs e as FATECs. Já teve um aluno, não sei se ele está aqui presente, que falou já da indústria 5.0, né? Então, é interessante que a gente está vivendo, né, essa evolução, e a gente sabe que no Brasil tem ainda empresas que estão no nível 1.0, 2.0, a gente tem uma miscelânea, né? Então, isso também a gente vai discutir um pouquinho, essa questão de como introduzir essas tecnologias mais avançadas, e como fazer isso de maneira customizada, sem atropelar o processo. Tá? Bom, eu trouxe aqui três conceitos, né,
de manutenção, o primeiro deles é um conceito bem operacional, tá? Esse conceito aqui eu desenvolvi na época, a gente fez um trabalho grande no Grupo Carrefour, no período de 2005 a 2009, a gente fez um trabalho de implantação da manutenção corporativa no grupo, né? Na época eram 165 lojas do Grupo Carrefour, tá? E o conceito básico da manutenção é que ela consiste em ações técnicas e administrativas de apoio, tá? Assim como a área de gestão de suprimentos, a área de logística interna, né? A manutenção e a gestão de ativos é uma área de apoio, não é atividade fim, tá? Essa é uma concepção bem operacional, né? Aí a gente tem esses dois autores, né? O Fang e Zaldong, eles enfocam já o nível tático, intermediário, da média chefia de nível gerencial, onde a manutenção ela tem um foco ligado à casualidade. Esse termo casualidade está ligado tanto à análise de causa e efeito, como à questão da aleatoriedade, né, das falhas, né, o fato de você ter um evento não determinístico, você não conseguir controlar a falha. Tá? Então, a casualidade ela tem uma relação tanto de causa e efeito, para a gente poder identificar, conhecer os defeitos e as falhas, né, como também com a geração de custos. Tá? Essa é a segunda concepção. E a terceira é de nível estratégico, a nível de direção de empresa, onde a manutenção está vinculada à função estratégica do negócio. De que forma? Daqui a pouquinho a gente vai discutir um pouco, né? A entrega do produto, cumprimento da qualidade, questão de preço competitivo, né? Então, a gente tem 3 focos importantes. Então, quando a gente traz uma tecnologia mais avançada, como essa que a gente está começando a discutir hoje aqui com vocês, né? E a gente tem um compromisso de resultados, apresentar um resultado para a empresa, seja a nível operacional, seja a nível tático, da média chefia, né? Seja a nível da direção da empresa, dos acionistas, do diretor, em relação à estratégia do negócio. Tá? Bom, dentro desse conceito, é importante destacar que a área de gestão de ativos, manutenção, ela acaba afetando o produto e os serviços. A gente vai sempre tratar os dois, né? A questão de manufatura e prestação de serviço. Eu tenho uma parte da minha vida profissional começou muito na área industrial, tá? Principalmente na área sucroalcooleira. A gente fez os primeiros trabalhos de informatização da manutenção da Barra, Vale do Rosário, Jardinópolis. A gente teve eu dei um apoio forte para a Copersucar. Depois eu enveredei um pouco para a área de serviços, na área de, como eu falei para vocês, né, Carrefour, supermercados, hotéis, a parte de hospitais, né? Então os conceitos são os mesmos, tá? Bom, um foco importante é garantir um preço. Então, como é que a manutenção pode ajudar na garantia do preço? Em relação à redução dos custos de produção e de prestação de serviço e, principalmente, redução dos custos operacionais e de energia. A gente sabe, a gente sempre discute em aula, né? Os maiores custos de um processo industrial é a mão de obra, a matéria-prima e os energéticos, a energia, né? As utilidades. Então, à medida que eu faço uma boa preventiva, uma boa preditiva, eu consigo monitorar esses custos, principalmente os custos operacionais e energéticos, né? Que se refere aos insumos, que não são baratos também, né? Isso afeta o preço. Outra questão importante, onde a gestão de ativos e a manutenção colabora muito, é na garantia do prazo de entrega. De que forma? Reduzindo o lead time, ou seja, à medida que o equipamento está mais disponível para a produção e não apresenta falhas, né? O tempo médio entre falhas, ele acaba sendo alongado, né? Eu tenho mais tempo de produção, então meu lead time é afetado. Assim como o takt time e o tempo de ciclo, tá? Então, eu consigo reduzir esses tempos, né? Me dedicando mais à questão da entrega do produto, tá? Então, a questão da disponibilidade, ela tem um efeito direto no prazo, na garantia do prazo de entrega. Eu não tenho interrupção, eu não tenho penalidades junto ao cliente e mesmo a imagem, né? E, por último, a garantia da qualidade.
tá? De que forma a manutenção pode colaborar com a qualidade? Garantindo a qualidade do processo, tá? E da infraestrutura. Daqui a pouquinho a gente vai discutir, né? Quer dizer, um dos conceitos é você monitorar o processo industrial e os ativos e as máquinas de forma a identificar parâmetros que afetam esse processo e associar esses parâmetros às causas de falhas. A gente está com um projeto já há 2 anos com a Valros, a Brasmetal, que fica lá em Diadema, tá? Então está sendo muito gratificante trabalhar com eles nessa área de laminação, justamente para poder dar esse foco em cima do laminador que foi reformado recentemente. Então, a gente desenvolveu, junto com o professor Adalto, da Engenharia Mecânica, um modelo onde a gente consegue, através dos parâmetros de laminação, pressão, velocidade, espessura de entrada da chapa e de saída, maximizar a laminação. Esse ano aqui, a gente está maximizando o índice de eficiência geral, que é conhecido como OEE, tá? Então, aí vem a ideia de introduzir a preditiva e a prescritiva com esses parâmetros, tá? Que é isso que a gente quer discutir com vocês. Garantir a confiabilidade e disponibilidade e, por último, defeito zero, ou seja, o produto tem que sair de maneira impecável, sem nenhum defeito, né? Que o japonês chama de zero defect, tá? Então, são 3 fatores estratégicos: preço, prazo e qualidade, exigidos pelo mercado e pelos clientes, mas que a manutenção pode ter um efeito direto. Essa é uma das premissas que a gente adota para justificar a adoção de novas tecnologias, tá? Bom, aqui tem um material, teve uma palestra muito bacana do Celso Pláceres, que foi diretor industrial da Volkswagen, faz uns 4 anos lá na Mauá, apesar de ele ser formado na FEI, ele ficou apaixonado pela Mauá, pela participação dos alunos, né? A gente brinca bastante, né, nessa concorrência entre Mauá e FEI, né? E o Celso apresentou, tem alguns slides que eu cito ele aqui, né? Mas eu desenvolvi esse modelo da gestão da manutenção, tá? Baseado na imagem dele. Então, a gente tem a manutenção chamada corretiva, que iniciou, né, nesse período de 1900 a 1950, onde a gente tinha a predominância da ação reativa, tá? Aqui tem um exemplo de um tear, né? Não existia a linha de produção, então a primeira ação de manutenção era simplesmente corretiva e não tinha um comprometimento de entrega do produto. Fazia hora extra, consertava o equipamento e vida que segue, tá? Num segundo momento veio o Henry Ford, né? Tá? Com a introdução da Ford, né? O Industrial Engineering, né? Ele pegou o engenheiro mecânico e esse engenheiro mecânico começou a resolver problemas de engenharia industrial, tá? A nossa origem vem da mecânica, né? Aplicada, tá? Então veio a segunda geração, chamada geração da preventiva. Então muda a ação. A ação ela se torna muito mais proativa, né? E justamente nesse período de 1960, 1970, isso não é exato, tá? Mas é a faixa do tempo, né? Nasce a preditiva como uma forma de alongar a preventiva, porque o problema da preventiva é a parada que você tem que fazer no equipamento, e a parada sempre perturba, né? Tá? Então, criou-se uma técnica onde você alonga esse tempo de produção monitorando o equipamento. Então, surgiu na década de 50, 60 nos Estados Unidos, para o Brasil veio um pouco depois, né? A preditiva, tá? E surge também essa sigla aqui, o PPCM, que é o primo irmão do PPCP, né? O Planejamento, Programação e Controle da Manutenção, que foi o tema que o nosso colega da Mancebo, José Francisco Claudino, ministrou para os nossos alunos na terça-noite, né? A importância de você planejar e programar a sua manutenção, tá? Aí a gente partiu para a terceira geração, com o advindo das técnicas japonesas, né? O Seiichi Nakajima descobriu que a causa principal da falha era o operador, e ele criou também esse conceito do índice de eficiência geral,
que depois foi chamado de OEE, Overall Equipment Effectiveness, né? Você consegue ter uma eficiência geral da sua linha de produção baseado no ativo, tá? E, então, o OEE, ou Índice de Eficiência Geral, surge com o TPM, com a manutenção produtiva total, manutenção autônoma, né? Então, a ação, além de ser proativa, ela é produtiva total, é a junção entre a produção e a manutenção. E o elo de ligação é o operador. Esse é um dos pontos que eu estava até discutindo com os meus colegas na implantação aqui da Mauá, né, na implantação da preditiva inteligência artificial, não abrir mão dos métodos clássicos. Né? Não adianta nada você introduzir isso, até para colocar já uma questão para discutir com vocês. Né? Se você der um salto muito grande, com uma tecnologia muito avançada, e deixar de lado os procedimentos de operação padrão, as inspeções operacionais, isso causa problemas na empresa. Então, eu sou muito partidário do método homeopático, né? De você criar, introduzir a tecnologia junto com a equipe, tá? Tem colegas que não concordam muito com essa linha. Já estou colocando até um ponto para a gente poder conversar com vocês daqui a pouco, tá? Nesse período, deixa eu pegar aqui o apontador, nesse período vem a produção monitorada, né? Automação, os conceitos de confiabilidade, mantenabilidade, os sistemas. Aqui vem o começo da inteligência artificial. Nós fizemos uma tentativa, muitos anos atrás, com o pessoal de Cuba, né? Que já utilizava inteligência, eles chamavam de sistemas especialistas na área de medicina. Eles vieram conhecer as usinas aqui e trouxeram. Na época não deu muito certo, porque a gente não tinha tanto recurso informacional para poder sustentar o sistema especialista. Hoje tem, né? O FEMEA, né? Os modos de falha, análise de efeitos, e o TPM, tá? E hoje a gente está nessa geração que eu chamei aqui, alguns autores chamam de geração digital, manutenção digital. Para ter um pouco de concordância com o tema, né? Eu denominei de geração da prescritiva, tá? Onde a ação é uma ação de monitoramento dos processos, tá? Já é uma evolução da produtiva, né? Tem aqui a fábrica 4.0, a virtualização, o PLM, que nasce com o produto, os sistemas de chão de fábrica, né? Os ERP, né? O Manufacturing Execution System, MES, uso da simulação, a manutenção baseada em confiabilidade, gerenciamento eletrônico de documentos, comissionamento virtual, que nasceu lá, a gente tem uma equipe que cuida disso, e a própria inteligência artificial, tá? Então, aqui é para também trazer para vocês a evolução conceitual. E vem essa questão que eu queria discutir com vocês. Será que dá para dar um salto aqui, se eu estou na segunda geração, para qual, ou é melhor a gente utilizar a filosofia do degrau, né? Os japoneses gostam muito de desenhar uma escadinha com degraus, né? Onde você vai escalonando cada degrau e em cada degrau você faz um ciclo PDCA. Tá? Bom, aqui eu trazer algumas propostas de aplicações e conceitos da manutenção digital. É importante entender, essa figura foi o Celso Pláceres que trouxe, né? E hoje o cliente concebe o produto, tá? Passa essa informação eletrônica, muitas vezes diretamente para a fábrica, né? Através de um site, através de um pedido, né? A gente sempre dá o exemplo da encomenda de um computador, né? Vou comprar um computador da Dell, da Asus, né? Então eu já entro em contato direto com a fábrica contacta o fornecedor, que por sua vez já manda as peças e componentes e entrega diretamente ao cliente, tá? Então, o foco principal é a fábrica. Ou seja, quando o pessoal me pergunta o que é a indústria 4.0, é a aproximação que eu tenho do cliente da fábrica e dos meus fornecedores. Eu encurto o tempo, tá? E faço com que a fábrica possa trabalhar de uma maneira muito mais dinâmica e procurando customizar a produção em massa. Essa é outro conceito da 4.0, né? Você conseguir adaptar um produto customizado ao cliente com o preço de produção em massa. Isso é uma fórmula difícil, né? Mas é o que a gente tenta fazer, tá? Para isso,
a gente começa a utilizar várias técnicas, né? Uma delas são as fábricas inteligentes, né? Utilizando a internet das coisas, né? Lá na Mauá, a gente inseriu esse projeto da preditiva e da inteligência artificial dentro de um projeto maior chamado Smart Campus, tá? Então, o campus nosso está todo conectado, ele já tem uns 3 anos, 3 para 4 anos, esse projeto Smart Campus. Então, ele está todinho conectado com câmeras, com sensores, cada um com uma função, né? Controle de energia, água, vapor. E aí a gente disponibiliza esses dados para os alunos, fazendo os seus TCCs, para os pesquisadores, e agora também mostrar para os fornecedores, né? Porque muito se fala de preditiva, mas quando a gente vai ver a preditiva e a inteligência artificial, ninguém quer mostrar. Então, a gente quer ter isso no campus funcionando e mostrar que funciona, e aprender com os tombos, né? A gente tem que ser realista. A gente é um aprendizado isso, tanto para nós, né, como para os fornecedores e como para os alunos e os futuros engenheiros, né? Então, a gente tem essa conexão de toda a cadeia produtiva utilizando os recursos informacionais, né? Todos esses recursos que a gente tem hoje. Tá? Bom, aqui também eu queria listar para vocês algumas tendências e aplicações que a gente já vê aqui no Brasil, algumas ainda estão nascendo, outras fora, né? Uma delas é o GED, tá? Quando eu apresento isso para os alunos, professor, o que é isso? Bom, gerenciamento eletrônico de documentos. Não é só escanear e guardar o documento. É você ter o documento vivo, né? Você digitaliza o seu documento. Por exemplo, eu dei para eles um exemplo quando eu trabalhei lá, fiz a consultoria no Carrefour. Eu tinha um contato muito forte com a Bitzer. Eu gosto muito de falar dos bons fabricantes e bons fornecedores, porque eles ajudaram bastante a gente lá. A Bitzer, ela criou lá alguns procedimentos, inclusive ela desenvolveu com a gente o compressor, o sistema os chillers, né? E todo o sistema inteligente de monitoramento dos equipamentos. E os manuais técnicos, eles eram digitalizados. Então, quando a Alemanha mandava para a matriz da Bitzer atualização, eu já recebia lá no escritório a atualização. Tá? Então, eu tinha praticamente todo o sistema já de gerenciamento eletrônico iniciado. Isso foi em 2007, né? Faz bastante tempo. Tá? Então, a gente deixa de lado a documentação analógica, né, para uma documentação eletrônica. Tá? O datasheet, né, a ficha técnica, né, de forma eletrônica também, eu posso até, inclusive, tirar foto do QR Code, né, aí eu acesso não só os dados técnicos do equipamento, mas toda a documentação técnica através de um link. Tá? Então, isso também já está bem difundido. Né? O problema que a gente vê é as empresas organizarem os dados. Você tem o recurso do link, do QR Code, mas quando você clica lá, por exemplo, nós clicamos lá no transformador elétrico, só apareceu o manual de instalação e de operação, não tinha o manual técnico de manutenção. Então, já ligamos para o fabricante, agora ele vai disponibilizar para nós. Tá? Então, pressupõe uma organização também por trás. Tá? Localização por RFID, quem trabalha com a área de logística, com a área de transporte, né? A gente tem a geolocalização, georreferenciamento, tá? Utilizando o RFID, né? Tá? Isso também é algo que está surgindo bastante aqui na aplicação, está se tornando algo, ainda não é tão barato assim, mas se tornando viável do ponto de vista financeiro. Compartilhamento digital de peças e sobressalentes, então você pode ter estoques virtuais, até estoques consignados, que eles podem estar fisicamente ou não presentes. Isso facilita a sua consulta e o direcionamento. Você pode compartilhar entre setores, entre fábricas, ou até entre concorrentes. Né? Você ter fabricantes, né? A gente tinha o famoso caso de eixo de moeda de usina de açúcar, né? Que era compartilhada por várias usinas, inclusive concorrentes. Mas ficava lá, fica na Zanini, até hoje isso é feito, na Zanini e na Dedini, tá? Sob forma de consignação. Como a vida útil é de uma safra, cada quatro safras, 5 safras apresenta problema, então você tem uma cota, né, de consignada com o seu eixo de moeda.
Comissionamento e recebimento técnico virtual, eu faço profissionalmente, pela minha empresa, comissionamento analógico ainda. A gente vai lá, liga o hotel, liga a fábrica, testa. Isso é muito caro para o cliente e para a gente também, tá? Demora, né? Então, você pode simular todo o sistema através de uma maleta, contanto que você faça o projeto virtualizado, usando os conceitos de digitalização. Autochecagem eletrônica, isso já é realidade nos carros modernos, aviões, né? Você liga a máquina, ela já faz um flush, né? Já faz uma circulação e confere tudo, né? Aí ela pode até te indicar se ela está pronta ou não. Tem casos de carro que nem liga, né? Enquanto você não tiver o sisteminha já pronto, ele nem aciona. O Smart Maintenance, né, que são os planos de manutenção inteligentes, que você vai aumentando e diminuindo a periodicidade à medida dos resultados. Isso é um dos pontos da inteligência artificial, tá? É uma das ideias que surge quando você tiver um banco de dados estruturado, um sistema de informação organizado, tá? A manutenção preventiva e preditiva integrada e conectada, isso é o foco nosso, né, com a preditiva, né, que foi o exemplo que eu dei com a laminação que a gente fez lá na Brasmetal, né, de você conectar a sua manutenção ao processo, tá? Então você tem o sistema supervisório de produção, né, de automação, e você integra os sinais desse sistema supervisório com a sua manutenção. Então você pode controlar a vibração, controlar a temperatura, umidade, né? Enfim, todos os parâmetros que o processo possa alimentar e você possa associar isso a uma probabilidade de defeito e falha. A realidade aumentada, tá? A gente está com uma discussão com algumas empresas, né? Principalmente empresas antigas, né? Que têm vasos de pressão, caldeiras, tubulações. Então, você pode, de alguma forma, fazer um gêmeo virtual e fazer vistorias, tá? Com a realidade aumentada também ainda não é tão viável financeiramente, mas é uma realidade, tá? Escaneamento, aqui eu estava dando um exemplo de fábricas mais antigas, né? A gente consegue fazer um escaneamento laser, né? Das instalações para fazer as build, atualizar prontuário, ao invés de ficar, na minha época era a época da prancheta, né? Quando eu fiz engenharia, tem muitos colegas aqui que são da mesma época, estou formado há 41 anos, né? Sou da turma 79 lá da Poli. Então a gente tinha pranchetinha e levava um tempão fazer o desenho. Agora você vai com o scanner, escaneia, digitaliza, tem a nuvem de pontos. Né? Nós temos isso agora em São Bernardo, uma comunidade em frente à Volkswagen. Né? Nós fizemos um escaneamento da comunidade inteira, tá? que é lá do DR, lá em São Bernardo. Ficou um trabalho maravilhoso. Fizemos com drone e com equipamento laser manual das fachadas. Aí a gente descobriu um software canadense chamado Magic Plan, que você instala ele no seu smartphone e você faz as plantas internas da comunidade. Você entra em qualquer ambiente, você clica, escaneia, né, os ambientes e ele já faz a plantinha. Aí a gente descobriu que para agilizar isso, você pode usar a trena eletrônica. Olha que bacana, né? A gente conseguiu fazer as plantas em tempo recorde, tudo com instrumento digital. E o GEMOS virtual, para testes e avaliações de protótipos, né? Isso também é algo que as montadoras estão fazendo bastante isso já, tá? A gente tem conhecimento da Scania. A Scania deu uma palestra muito bacana sobre o processo de digitalização que eles estão fazendo já, vai para o 8º, 9º ano aqui no Brasil, tá? E a Volkswagen, né? A Mercedes, tá? Eu posso depois até passar aqui para a Alda alguns convites, nós vamos ter palestras desse pessoal dentro da disciplina de gerenciamento de sistemas produtivos. Então, eu vou tomar liberdade de convidá-los. Vai ter agora, dia 11 de setembro, uma palestra da antiga Pirelli, que foi vendida para os chineses, né, para o Mitchell, sobre a indústria 4.0, nessa fábrica de Santo André que vai ser modernizada. Tá? Então, eles vão falar, vai vir 3 engenheiros, mais um professor nosso que trabalha lá também. Então, já fica aqui o convite, eu vou passar aqui para quem está participando, né, para a gente poder interagir.
Bom, esses são os projetos, tá? A manutenção baseada em SLA, Service Level Agreement, onde você controla o teu fornecedor para verificar se ele te atende, né? Lá no Carrefour, por exemplo, a gente tinha contratos de manutenção de refrigeração e ar-condicionado de atendimento em 24 horas. Então, desde o momento que dava o problema até a resolução, o SLA lá era 24 horas. Depois passou para 12 horas, aí foi diminuindo, né? Então, isso ficava monitorado. Manutenção baseada em confiabilidade, o RCM, tá? E também as aplicações de simulação, FME eletrônico, e agora com a inteligência artificial, que está iniciando junto com a preditiva. Tá? Bom, o ponto importante, todos, acho que muitos devem saber, que esse termo, indústria 4.0, foi criado pela Alemanha. Tá? A CATEC, que é a Academia de Tecnologia Alemã, criou para a finalidade de atender a indústria alemã. E isso foi expandido para o mundo. Né? Tá? E o ponto assim marcante dessa indústria foi em 2017, com a Hannover Messe, com a Feira de Hannover, onde se lançou e se discutiu a importância da preditiva, da manutenção preditiva 4.0 dentro da indústria 4.0. Então, fiz questão de mostrar esse banner, né, essa divulgação, que foi o início de tudo de 3, vai fazer 4 anos agora, né? Que foi em abril, de 24 a 28 de abril de 2017. Bom, selecionei para vocês aqui um caso prático que foi trazido pelo colega da Manserve, né? Que é um caso onde a gente usa os dois conceitos da manutenção preditiva e caminha para a manutenção prescritiva, tá? São duas situações para provocar vocês, que eu acho que o bacana da palestra é a discussão, né? As perguntas, o debate, que aqui tem muito especialista, muita gente que trabalha, colegas, amigos e alunos também, né? Bom, aqui é um conceito simplificado, né? Da preditiva e prescritiva, né? Que reside no seguinte, tá? É a capacidade de você fazer uma autoavaliação adotando as melhores práticas quantitativas e científicas, tá? Estabelecendo recomendações e ações para identificar e evitar a falha. Tá? Então, esse é o ponto. Né? Você tem dados gerados, você consegue fazer a sua autoavaliação automaticamente ou com a ajuda da engenharia dos operadores, adotando práticas quantitativas e científicas. Tá? Não é chute, é baseado em séries de Fourier, análise de vibração, enfim, uma série de pontos que a gente vai discutir, estabelecendo ações para identificar e evitar a falha. Essas aplicações poderão alterar o futuro. Esse é o ponto. Tá? Esse é o ponto importante da inteligência artificial, onde você tem o que o americano chama de avoidance costs, custos evitados, né? Os americanos têm os dois conceitos, né? O saving, que são os custos que você já tem, né? E você diminui esses custos, reduz os custos. E tem o avoidance, que são os custos futuros, tá? Que você vai ter em função de paradas, depreciação do equipamento. Então, a gente tenta sempre fazer com que a preditiva e a prescritiva evite o que vai acontecer lá na frente, tá? Aqui é uma imagem, né, da manutenção reativa, que está aqui, a corretiva, que representa um custo alto, né, você gasta mais tempo. Aí veio a evolução com a preventiva, né, que aí a gente já teve uma sensível queda do custo, apesar que a preventiva tem o problema de paralisar a linha de produção, que é um inconveniente, e veio a preditiva, tá? Que também maximizou esse tempo de produção e um conhecimento mais profundo. E agora a gente tem esse conceito da prescritiva, que se confunde com conhecimento de máquina, né? Que é machine learning. Tá? Então, a gente considera a inteligência artificial em 3 estágios. Né?
O estágio onde o equipamento dá informação para o operador e o operador toma a decisão. Esse é o primeiro nível. O segundo nível é onde a máquina pode atuar combinada com o operador, com a engenharia. E o terceiro nível é o nível dos carros autônomos, onde a máquina sozinha vai para frente. Aí é um debate aqui para discutir qual é o nível que a gente vai chegar da inteligência artificial, onde ela tem autonomia total, tá? Ela está totalmente desvinculada do ser humano, tá? Então isso também é um ponto aí de debate aí que a gente pode daqui a pouquinho discutir com vocês, tá? Bom, o uso dos dados históricos das análises dos parâmetros, por exemplo, frequência de vibração, etc., tá? Eles permitem que a gente identifique de forma preditiva quando a falha vai ocorrer, tá? Então, essa é uma forma, né? Então, você pega os dados históricos, registra, né? Os parâmetros, no caso aqui, por exemplo, frequência de vibração. A gente tem um colega aqui que está conosco aqui, o René, que é da Vibitron, que é parceira nossa lá da Mauá, que pode depois comentar um pouquinho sobre isso, né? Permitirá que se identifique de forma preditiva quando a falha vai ocorrer. Aí é o conceito da preditiva. E a gente tem um desdobramento disso. Além disso, é possível pontuar e identificar, esse é o ponto, né? Descobrir qual é a causa raiz, root cause, né? Fail root cause, que é a causa raiz da falha. E prescrever uma ação corretiva, preferencialmente programável, né? De forma antecipada. Essa é a ideia da manutenção prescritiva, tá? Então, eu posso trabalhar com as duas combinadas, com a preditiva e complementar com a prescritiva. Então, eu vou ter uma inteligência de máquina a serviço da fábrica. Essa é a proposta. E, obviamente, isso representando aqueles três fatores, né? Eu consigo reduzir o meu custo, melhorar o preço, melhorar a qualidade, né? E reduzir os tempos de ciclo, né? Me dedicando mais à questão da entrega do produto para o cliente. Essa figura também o Claudino apresentou na palestra dele, é bem bacana, né? Que eu fiz questão aqui de citar a fonte dele, né? Então, a gente tem a análise de dados de sensores em tempo real, usando o Big Data, né? Isso me leva a uma inteligência artificial, né? Que intercede em falhas, né? Aí eu tenho um terceiro momento, a geração de alertas preditivos, né? A correlação de detecção por contexto, né? E me gera o reparo do equipamento. Então, eu vou fazer exatamente no limiar da ocorrência da falha. Eu maximizo o tempo de produção e vou ter um grau de certeza muito grande, né? Que é a tal da predição da falha por aprendizagem adaptativa, tá? Então, nesse campo aqui, eu estou na gestão proativa de recursos, aqui eu estou no campo do machine learning e aqui na autonomia na predição de falhas, tá? Isso aqui é um ciclo, né? Um ciclo com é um PDCAzinho também, né? É um PDCA nosso aí da manutenção, né? Tá? Então, esse também é um conceito muito legal, muito bacana, que a gente quer trazer aqui para discutir com vocês, tá? Aí, a preditiva prescritiva, faço leitura online de diversos tipos de grandeza, né? Então, vem a descoberta. Nós, por exemplo, a gente vai começar a estudar duas grandezas lá na Mauá, tá? Que é a vibração e a temperatura, tá? Aí os alunos vão destrinchar, pegar histórico, pegar literatura. Já achei TCC lá de transformador. Então, vamos discutir qual é a grandeza essas duas grandezas, de que forma ela afeta o defeito e a falha. Transmissão de sinais coletados para a nuvem, possibilitando uma versatilidade de acesso, né? Então, você manda os dados para a nuvem e todo mundo acessa esses dados, tá? E a possibilidade de criação de alertas, gerando um histórico de alarmes, através de limites programados inseridos para cada sensor instalado na planta. Então, isso é legal também. Cada linha de produção, cada setor, cada unidade de produção, né? Eu tenho a possibilidade de gerar alertas, sinais, né? Através de dashboards, através de painéis, né? E isso considera-se um conceito que os japoneses chamam de gerenciamento visual, né? Gerenciamento visual e acústico, tá?
Aí a possibilidade de leitura da mesma grandeza em grupo, proveniente de banco de dados. Então, eu vou ter uma massa de banco de dados devidamente organizado, que possibilita fazer uma outra aplicação, que é análise de dados, né? O Data Analytics. Tá? Então, isso é outro ponto bacana que está surgindo, né? Um dos professores nossos, o professor Adalto, é especializado nessa parte de análise de dados. Tá? Então, nós estamos juntando as forças, eu que sou especializado em gestão de manutenção e ele em análise de dados, mais com o pessoal, os parceiros de inteligência artificial e análise de vibrações, e vamos dar as mãos e vamos em frente aí. Na ocorrência de um evento fora do padrão, determinado através do algoritmo, né, é possível visualizar qual equipamento apresentou o desvio. Tá? Um dos algoritmos é a transformada rápida de Fourier, né? O FFT em inglês, né? Fast Fourier Transform, né? Que ele é um algoritmo eficiente para calcular a transformada direta de Fourier. Tá? Aí eu tenho dashboards, né? Painéis de controle, com a lista de alertas, falhas com maior tempo de duração e status dos equipamentos. Tá? E aí vamos tocando, né? Gráfico de vibração é outro exemplo para. Esses são exemplos reais que a Manserv trouxe para nós, implantado numa indústria farmacêutica. Eu omiti o nome por questão de sigilo, tá? Mas isso está funcionando já, tá? Está monitorando, inclusive, equipamentos classe A, tá? Obviamente, essas técnicas compensam para equipamento crítico, né? Equipamento gargalo, da curva V, né? E equipamento que tem prioridade na produção, tá? E aí o resultado final, né? Eu consigo programar as intervenções emergenciais, tá? Eu consigo reduzir as horas paradas por mês e por ano e garantir o meu MTBF, o Mean Time Between Fail, tá? Então eu vou estender, ter o máximo de tempo médio entre falhas, diminuir o tempo de reparo, tá? Ter um alto MTTR, Mean Time to Repair, e esses dois aqui afetam a minha disponibilidade. Esse é o resultado prático final de toda a história, de toda essa aplicação da preditiva e da prescritiva. Tá? Só para a gente finalizar aqui, esse é o caso nosso, tá? Da Mauá, que a gente ontem, né? Não, anteontem, né? Dia 1º, a gente fez a primeira instalação, tá? E nós escolhemos 3 equipamentos. Isso aqui foi um projeto, está sendo um projeto dentro do projeto Smart Campus, tá? O nosso grupo está envolvido diretamente com 3 equipamentos, um CNC Mazak de 2017, novo, né? Um transformador elétrico e um conjunto motobomba hidráulico da caixa d'água, tá? Está envolvido o Instituto Mauá, vocês são todos convidados para conhecer na hora que a gente estiver preparado já para recebê-los, né? Provavelmente no mês que vem, a gente já tem tudo organizado. A empresa iQuad, especializada em inteligência, de um ex-aluno nosso, que montou uma startup, né? O Rafael. A Vibitron, que é o René, que fabrica sensores, é professor também, especialista em análise de vibrações. E a DBNet, a empresa que desenvolveu o software que roda lá na Mauá, o Sisma. A DBNet criou agora um módulo de preditiva e prescritiva, tá? Com inteligência artificial para poder engajar. Então, a gente juntou essas empresas junto com a Mauá para a gente ter na prática funcionando. Tá? Essas são as fotos de anteontem, né? É de ontem, né? Nós estamos no dia 2 ainda, né? Hoje é dia 2, é isso? Tá? Isso foi instalado na terça-feira, ontem mesmo, né? Dia 1º de setembro, tá? Essa é a foto que a gente tirou lá do Mazak, né? Tem o acelerômetro, né? O medidor de vibrações na parte interna. E aqui o decodificador com inteligência artificial, né? Então, você tem a coleta do dado de vibração na parte interna do, do Mazak, né? E o coletor de dados aqui alimentado com a internet. Isso aqui ligado na nuvem, fornecendo os dados. Tá? Essa é uma vista do transformador elétrico, tá? Da instalação que a gente fez lá no transformador. Tá? Também o mesmo esquema, né? Nós vamos controlar a temperatura e controlar a vibração. Tá? E o conjunto motobomba. Tá? Tá aqui o equipamento, tá?
também esse daqui já é um esboço que foi criado pela nossa equipe, né? Pelo Rafael, pelo René, né? Que é o modelo do dashboard, né? Que é uma leitura aí da transformada de Fourier, né? Com sinais, transmissão dos dados para a nuvem, né? Análise, gera informações para aplicação da inteligência artificial, né? E aí, aqueles dois pontos, né? Ela aplica a preditiva e a prescritiva, tá? Bom, esse é o ponto que a gente quis mostrar para vocês. Desculpe que a gente se empolga, fala muito, né? Então, agora eu gostaria de abrir para um debate, tirar as dúvidas de vocês. Está aqui os meus contatos. Eu disponibilizei para a Alda essa palestra para ela poder compartilhar com vocês, tá? Tá aí os nossos dados aí e o agradecimento pela paciência de vocês. Agora eu abro para discussão aqui. Obrigada, professor. Eu que agradeço. Muito bom. Tem como que é o nome? O Carlos Laerte, que foi o aluno que você mencionou no início. Ele está aqui. Deixou um recadinho no chat. E o Lincoln, ele perguntou se tem publicação do case de laminação. Ainda não, tá? Eu tô conversando com o Marcelo, que é o gerente industrial, Marcelo Bielskis. A Brasmetal, uma empresa alemã, acho que a maioria deve saber, né? Os alemães, eles se aproximam muito das indústrias, tá? E eles fizeram um convênio com a Mauá, estão muito empolgados. A gente está desenvolvendo um TCC, inclusive eu estou orientando um TCC de inteligência de negócios. É o primeiro TCC de BI. E agora estou puxando os gerentes para escrever artigos. Deu só uma parada agora em função do coronavírus, né? Então a empresa, a própria Brasmetal, ela teve que se redirecionar, porque o forte dela é a indústria automobilística, que tomou um baque agora, né? Então, mas a gente pretende ter artigos e disponibilizar lá com eles de laminação, mas ainda não tem nada. Certo. Bom, eu vou lendo algumas perguntas aqui do chat, mas quem quiser pode ficar à vontade para abrir o microfone, a câmera. Pode, né? Isso, pode. Pode pôr a câmera aí e fazer a pergunta, não tem problema. Bom, tem várias pessoas aqui agradecendo, o professor falando que foi muito boa a apresentação. E o Rafael Pavão está perguntando, é muito complexa a instalação de um sistema de análise espectral remoto como este? Olha, Rafael, não é complexo, não. Você precisa ter os parceiros certos para poder garantir, tá? Mas não é bicho de sete cabeças. O que eu considero importante é fazer um bom planejamento antes de instalar, tá? Que a gente teve aí uma experiência, não vou citar outra empresa, a gente não teve muito sucesso com outro parceiro que tinha um foco muito grande em vender equipamentos e não de dar a solução. Agora a gente está com uma parceria com essas empresas que eu mostrei para vocês, que está caminhando na nossa linguagem. Então, não tem complexidade, tá? A maior complexidade é administrativa interna, para liberar, para a gente conseguir instalar. Mas, do ponto de vista técnico, é tranquilo, viu? Acho que o Sérgio Siqueira queria fazer uma pergunta também aqui. Eu estou vendo que ele levantou a mão aqui. Estou vendo a imagem dele. Pode ficar à vontade. Sérgio. Fala, Sérgio. Boa noite a todos aí. Parabéns pela palestra, Eduardo. Obrigado, Sérgio. A pergunta que eu gostaria de fazer, aliás, são duas numa só. Em termos de indústria ponto 4, eu acredito que ainda nós vamos ter um longo caminho pela frente aí em termos de número de empresas que vão se tornar 4.0, né? Então, eu queria que você me desse uma ideia, quantos por centos de empresas no Brasil já chegou nesse 4.0? Não sei se você tem essa resposta. E a outra pergunta é que essa demanda toda, que eu imagino que será grande, vai exigir, em termos de recursos humanos, uma habilitação, né, uma certificação muito grande. O que você imagina que teremos de cursos aí nos próximos anos para atender essa demanda toda? Tá, Sérgio, você fez uma pergunta difícil, tá? A gente tem muito contato com a VDI,
Verein Deutschen Engineering, que é a Associação dos Engenheiros Alemães. Tá? A gente tem um relacionamento fortíssimo. Quem cuida disso é o professor Ari, o Mauro, eles têm um contato forte, tem uma equipe lá na Mauá muito forte, Indústria 4.0. Tá? Eu me integro com eles no que se refere principalmente à questão da manutenção, essa bandeira. Eu diria, tá? Aí eu vou até deixar essa em aberto. Eu acho que no Brasil hoje você tem o quê? Uns 15%, 10% no máximo. Os outros 90% estão muito aquém, tá? Então são poucas as empresas, principalmente as empresas automobilísticas que têm a matriz, que já trazem essa filosofia. Por exemplo, agora a gente vai ter a palestra da Prometeon, que vem da China, né? Que é a antiga Pirelli, lá em Santo André. Tá? Eles estão trazendo praticamente todo o conceito e todo o investimento. Então, no Brasil, a gente tem o quê? Eu diria que 90%, 80% ainda está no 2.0, na 3, tentando caminhar. Tá? Tem uma empresa, por exemplo, de Americana, que entrou em contato, também é uma startup que faz pães integrais. O André é um investidor e diretor dessa empresa. Ele falou, Linsmaier, eu estou querendo caminhar para a indústria 4.0. Eu não quero automatizar 100%. Eu quero caminhar. Porque hoje o meu processo de fabricação de pães, ele é todo manual. Então, eu acho bacana isso quando o empresário sabe o nível que ele está. Né? A gente, inclusive, desenvolveu uma metodologia lá na Mauá de poder avaliar em que nível a empresa está e o que ela deve fazer para caminhar para 4.0. Tá? É o que o mineiro fala, cotô, né? Cotô, onde que eu estou? Onde eu estou? Né? E para onde eu devo ir? Tá? E a segunda pergunta que você fez, eu estou estudando doutorado em educação, né? E me preocupa muito essa questão do impacto que está causando na educação. Então, há necessidade de você ter formação nos dois níveis, de engenharia, onde a gente atua, e no nível técnico e tecnólogo. Tá? Eu acredito muito no papel do técnico. Tá? Eu acho ele fundamental no trabalho conjunto com a engenharia. Tanto que nesse projeto, eu já estou cutucando o Senai, lá o Senai que mexe com refrigeração, ar-condicionado, para se integrar no projeto Smart Campus conosco. Tá? Eles acabaram de criar no Senai lá do Ipiranga, tem dois Senais do Ipiranga, né? O automobilístico e o de refrigeração. O Senai de refrigeração criou um curso técnico para desenvolvedores de software de monitoramento online. Eu catei isso e já falei, opa, temos que trabalhar em conjunto. Tá? Então, isso também é algo importante, educação e treinamento, que também, você sabe, a gente não tem no Brasil política industrial e não tem política de educação. Tá? Então, a gente, dentro da FEA, Mauá, algumas universidades, né, algumas federais, né, algumas privadas, estão se mobilizando para poder atender a indústria. Tá? Não sei se eu te respondi, mas tangenciei alguns pontos que você comentou. Tá? Obrigado, viu, Sérgio? Tem uma pergunta aqui do Renê. O Renê está aí? Tudo bem, Renê? Tá bem som, Renê? Ah, tá. Não estou ouvindo. Está aqui em São Paulo ou não? Não, já estou em Sertãozinho. Opa! Você comentou a respeito sobre as usinas açucareiras, essa coisa toda, né? Então, esse aqui é um polo bastante promissor, pelo menos foi bastante promissor até algum tempo atrás. Então, hoje estamos aí migrando para a indústria 4.0. Então, eu faria uma pergunta, né? Quais são os principais aspectos, né? Os prós e os contras, o sensoriamento de equipamentos na indústria 4.0? Como que você vê isso nesse futuro, nesse presente e futuro próximo? Olha, Renê, eu acho que é um caminho sem volta. Tá? Quem não partir para isso vai ficar para trás. Assim como eu, né, com a idade que a gente está, nós somos da mesma geração, né, que a gente procura sempre estar estudando, se atualizando. Então, o sensoriamento e o monitoramento de processo é exatamente aquela primeira slide que eu mostrei, né, que você sai da produtiva total, que agora virou obrigação, né? O Lean, até alguns anos atrás, uns 15, 20 anos, era luxo. Agora é obrigação você trabalhar no Lean, né? Sem dúvida. O sensoriamento vai ser a mesma coisa.
tá? O sensoriamento, ele é fundamental para você poder, num primeiro momento, controlar o seu processo e tirar informações para você poder gerenciar a sua manutenção. Esse eu acho que é o ponto. Obrigado pela sua pergunta, muito boa pergunta, né? Porque quem não partir para isso vai ficar para trás, tá? Eu acho que esse é um ponto assim importante. Eu acho que isso é na graduação do gerenciamento de ativos, ele teria uma graduação próximo de 100, né? O sensoriamento. Agora, você não precisa sensoriar a fábrica toda. Você vai sensoriar aquilo que realmente é importante. Você mapeia o teu processo, identifica os gargalos, os itens críticos e sensoriza aquilo que é importante para o teu processo. Porque hoje em dia ficou muito mais barato do que há 10 anos atrás. Muito, muito. Era inviável você colocar sensores, né, nas máquinas e tudo mais e ter, aliás, o controle disso tudo, porque não tinha nem computador que aguentasse essas informações, né? O Rafael, talvez ele possa até explicar um pouco melhor como que é processado isso nas nuvens, né, lá na nuvem, porque o nível de informação a cada segundo, a cada minuto, é algo absurdo, né? A gente não tem noção do que isso possa trazer de benefício para a empresa, né? Uhum. Tá bom. Obrigado, viu, Renê? Obrigado pela participação aqui com a gente, pela pergunta aqui. Boa noite, professor. Eu Rafael Okada, eu trabalho aí junto com o Rafael Pablo. Eu queria só comentar alguns pontos em relação a essa questão que o Renê levantou, né? Uma coisa que a gente vem percebendo, né? Que, diferentemente de indústrias aí que já trabalham com dados, né? Que são as indústrias aí relacionadas à área de TI e áreas financeiras, né? Que nós, da indústria mecânica, né? De manufatura, ainda precisamos criar aí um layer de tecnologia que atualmente não existe, né? Que seriam aí esses casos de data lakes, né? Seriam os data lakes como pontos aí para guardar toda essa informação, né? De forma que no futuro próximo os analistas de dados pudessem criar modelos baseados nessas informações, né? Para então criar aí soluções mais específicas para manutenção, otimização de processos, né? Que empresa você trabalha, Rafael? Eu trabalho junto com o Rafael Pavão, sou cofundador da AI4, né? Ah, tá. Legal. Eu estou ajudando na parcela de inteligência artificial, né? E nesse momento, esta é a grande dificuldade que nós vemos aí em relação à indústria manufatureira, né? Ele não tem essa tecnologia de layer, de como guardar e manipular esses dados, né? Então, esse é um dos pontos que eu gostaria de deixar em aberto para a gente discutir hoje. Bacana. Ponto bastante importante. Legal, obrigado, Rafael. Obrigado pela colaboração. Tá bom? Mais algum? Alda, tem mais alguém que queira se manifestar aí? Professor, boa noite. Oi, Carlos. Tudo bem com o senhor? Lembra de mim? Lógico, estivemos ontem juntos na aula de pós, né? Isso. Você é um homem do 5.0. Isso, professor. Ok? já deu um degrau aí, já não é mais 4.0, é 5.0. Eu fiz o comentário sobre a indústria 5.0, que eu fico um pouco preocupado que no Brasil a gente, como professor, fez uma observação aí com relação à quantidade de empresas que estão no nível 4.0. A minha pergunta direta, não só sobre a indústria 5.0, que eu sei que isso vai demorar, a gente está no Brasil, falando de indústria, nosso pátio industrial está sucateado. Eu vim de uma indústria ligada a redutores, né? Hoje eu estou saí da indústria de redutores, hoje eu estou ligado à agroindústria. Eu vejo a evolução de algumas empresas, mas, como eu mencionei na aula de ontem, eu acredito que a indústria 5.0 ela vai demorar um pouco para chegar no país. A minha dúvida, na verdade, inclusive, não só para o senhor, professor, também para o Rafael, que não conheço, mas ouvi o comentário dele,
A implementação da indústria 4.0, eu visitei o pátio da Bosch há uns 8 meses atrás, na parte de logística. Eles utilizam a Bosch, por ser uma empresa alemã, utilizam já o sistema 4.0. E eu percebi que tem muito sensor e pouco profissional. E eu estou cansado de ver e ouvir, todo mundo falando que falta engenheiro no mercado. Só que quando você entra numa fábrica com indústria de 4.0, você vê um engenheiro, você vê um tecnólogo, você vê um técnico. Isso é mito ou é verdade? Que isso vai agregar ou vai colocar profissionais no mercado ou vai tirar profissionais do mercado? Eu acho o seguinte, Carlos, eu acho que vai ser seletivo o processo, entendeu? Eu acho que o processo, você vai trabalhar com menos pessoas. Isso aconteceu no Japão, quando foi introduzido o TPM. Você começou a ter menos operadores, mas mais qualificados, tá? Então, se você não se qualificar de maneira adequada, por isso que é importante você estar fazendo o curso lá do Centro Paula Souza, pós-graduação. Eu também continuo estudando, eu sou professor, eu também estudo, né? Participo também, faço cursos, né? Então, quem não se qualificar, então você vai trabalhar realmente, num primeiro momento, com menos pessoas, vai ter uma redução, mas vai ter uma redistribuição. Então, compete a gente a se qualificar e se habilitar nessas técnicas, nessas tecnologias 4.0, tá? Assim como o Rafael Okada estava falando aí da AI4, né? Uma série de que não é só a tecnologia eletrônica, é a maneira de pensar diferente, tá? Na palestra que a Scania apresentou, a digitalização não é você escanear e você digitalizar, é você pensar de maneira diferente, pensar de maneira compartilhada. Por isso que esse fenômeno vai ocorrer. Vai ter pessoas, mas com uma qualificação diferenciada. Tá? Essa é a minha visão. Exato. Se eu puder comentar também, né? A questão para a gente chegar no nível, segundo o Instituto Fraunhofer, nós estamos no Brasil são 6 etapas, né? Para a gente, teoricamente, chegar na fase de maior maturidade da indústria 4.0, né? Sendo que no Brasil aí, a primeira etapa delas, né? Das 6, a primeira que é considerado aí realmente 4.0 seria a terceira, tá ok? E segundo o estudo do Instituto, nós no Brasil temos apenas 1,6% das empresas, né, que atingiram este nível de maturidade, né? O ponto para a gente chegar, exato, é bem baixo. Mas para nós chegarmos nesse nível de maturidade, né, nós temos que passar por outros níveis, né, que são os níveis de nós precisamos padronizar nossas atividades, né, para então começar a automatizar, né. E quando nós falamos do risco, né, dessa inteligência artificial, é que essa inteligência artificial não tem como a gente competir com tarefas que tenham, como eu posso dizer, conhecimento narrow, né, estreito, né, porque nós não temos como competir contra esse tipo de conhecimento, né, eles são extremamente específicos, mas extremamente eficientes, né, ou seja, para aquelas tarefas que exigem alta repetição, nós não teremos como eu posso dizer, como combatê-las, né, então essa é realmente uma nova paradigma, né? Todos os trabalhos aí que tendem a ser repetitivos tendem a ser substituídos realmente, né? E a nossa massa cinzenta aí vai ter que ser utilizada nas atividades que realmente agregam valor, né? Exatamente, exatamente. Bem posicionado, Rafael. Muito bom. Obrigado pela resposta. Obrigado, Carlos. Mais alguém gostaria de se posicionar aqui? Alguma pergunta? Alda, tem alguém que escreveu aí no chat? Tem sim, professor. O Thales, ele colocou qual a metodologia adotada para saber onde colocar os sensores, para não haver uma poluição de dados. Bom, a gente sempre tenta identificar
a peça, o componente que é crítico no equipamento. Então, é o que a gente estuda na árvore de falhas, né? Então, por exemplo, um eixo, um rotor. Então, você precisa ter primeiro um estudo da conformação, da concepção do equipamento, conhecer o equipamento, né? E identificar qual o ponto qual é o componente que representa, por exemplo, o reflexo dele em relação à falha, tá? Então, por exemplo, um rotor, um eixo, um mancal. Não sei se o René, que comentou aqui, gostaria de complementar esse ponto, né? Que é em relação ao eixo árvore, por exemplo, descobrir um ponto importante no equipamento que possa ter uma associação com a falha, tá? Linsmaier, Rafael. Fala. legal. Antes do René falar da parte de vibração, né? Uma das ferramentas que a gente da E4 usa também, né? É a parte de diagnóstico avançado de falhas, né? Então, é isso que o Linsmaier falou, né? Através de entender a física, entender como a física se dá no desempenho da peça, né? Como são as transferências de energia na peça e, através disso, encontrar os pontos e as grandezas que a gente vai conseguir um maior alavancamento para detectar aquela falha específica, né? Então, o projeto da máquina é entender como ela funciona, onde estão os esforços e, através daquilo que a gente quer identificar, colocar os sensores, dimensionar os sensores para conseguir o maior contraste entre o comportamento normal e o comportamento de falha, né? Com o mínimo de eventos possíveis, né? E aí a gente entra na questão da estatística, né? E a questão do sensoriamento, o René é o especialista nessa área também. Só para complementar, Rafael, tem um site, eu sempre recomendo os alunos, que tem muito aluno que faz engenharia que não tem nem ideia de como isso leva na formação dos engenheiros. A maioria vai trabalhar em banco, né? Então, eu recomendo que entre naquele site americano howstuff.com. Não sei se todo mundo conhece, né? Mas é um site de como funciona, tá? Então, isso que o Rafael falou é importante. Você entender o princípio de funcionamento de um transformador, né? E dentro desse princípio físico de funcionamento, identificar as partes críticas. Tá? É como se você enxergasse o transformador de maneira com vista explodida, né? E aí você classifica as peças nível A, que são as mais críticas, nível B e nível C. O sensor eu vou colocar no nível A, porque ele tem um reflexo maior na possibilidade de falha, que é esse conceito que o Rafael falou. É assim que a gente tem que trabalhar de maneira da inteligência da engenharia na hora de sensorizar. Não sei se eu respondi a pergunta. Professor, acho que o site que o senhor está falando é o How Stuff Works. How Stuff Works, esse mesmo, o próprio. Exatamente isso, Lismayer. Cada vez mais, né, juntando com as outras questões, né, cada vez mais o engenheiro tem que ter um conhecimento específico e uma maneira de pensar diferenciada, entender as coisas, entender a física, para realmente começar a desenvolver algo novo, né? Aquele trabalho braçal repetitivo, né, tá para trás. E aí entra todas as especialidades e a engenharia avançada. Aí vira realmente o que é a engenharia no mais profundo sentido da coisa, né? Posso responder a pergunta do Thales, professor? Pode, fica à vontade. Bom, a metodologia utilizada, não é? A gente normalmente faz uma análise modal, não é? Dos modos de vibração que a gente tem no equipamento. Você pode traçar um perfil matemático disso, assim como o professor Adalton está fazendo um trabalho aí junto com o pessoal da equipe da engenharia do IMT, né, da Mauá. Então, você identifica, por exemplo, aonde esses esforços eles se concentram na maioria das vezes, que, por acaso, poderiam ser os mancais. Então, é onde você recebe a maior carga, não é? E ali você faz o teu sistema de monitoramento
através de 1, 2, 3 eixos, né? Os sistemas de acelerômetros, por exemplo, triaxiais, ou qualquer outro elemento que você venha a utilizar que não seja só vibração, porque, como eu sempre costumo dizer, a análise de vibrações, ela não é uma bola de cristal, né, que vai dizer, olha, o problema é exatamente aqui. Não, é um conjunto, né, uma correlação entre várias unidades de medições, de sensoriamento, aonde você traça um perfil do seu equipamento, e aí você, para não poluir, você faz o quê? A otimização desses pontos, não é? Ao invés de ficar colocando sensores a mais, com leituras que você não teria sentido, né? Você estaria colocando a sua base de dados muito cheia e não saberia nem o que fazer com essas informações, não é? Então, é um pouco perigoso quando a pessoa desconhece e fala assim, não, vamos colocar sensores em todos os equipamentos, em todos os mancais, você vai se perder. Então, não é assim. Essa pergunta foi muito pertinente, gostei. Parabéns, Thales. Obrigado, René. Okay. Alda, como é que nós estamos de tempo aí? Vamos, a última pergunta, professor, pode ser? Pode. A gente gosta, a gente fica até meia-noite aqui. Se você deixar, a gente vai ficando. Não sei se... Aqui o assunto é apaixonante, né? A gente gosta, principalmente com um especialista aqui. É gostoso, né? Que bom. Então, vamos lá. A pergunta do Francisco Furtado. E o CETAM, já existe alguma iniciativa para introduzir indústria 4.0 nesses centros técnicos? Então, já tem algumas iniciativas, sim, mas ainda está, eu acho que depende muito de ações individualizadas, né? A gente está tentando fazer algo assim um pouco maior, né? Tá? Mas já está nascendo, sim. Já tem aí algumas tendências aí. Não sei se ele quer se manifestar pessoalmente, complementar a pergunta. Ele está aqui, quem que é a pessoa que perguntou? Foi o... Peraí, que eu saí daqui. Acho que era bom ele se manifestar, se ele puder aparecer aqui, ligar o microfone. É o Francisco Furtado. Você está presente? Francisco, você está aqui ainda com a gente ou já foi? Eu não estou vendo aqui nem no chat. Acho que não está não. Não está não, então, professor. Que a pessoa esclarece mais a pergunta, né? Então, uma pena que não está aí. Bom, aí o Paulo Aguilar está aqui, excelente, adorei muito, alto nível. Paulo. Todo mundo agradecendo. Maurício, parabéns, foi uma ótima palestra. Thales também agradecendo. Então é isso, professor, endosso todos esses comentários. Agradeço Bom, você muito. gravou, né, Alda? A SAI Brasil gravou, sim, né? Estamos gravando. Sim, eu mando para todos os que se inscreveram e também disponibilizo no canal do YouTube da SAI Brasil. Que bom. Fica aberto para todos acessarem. Tá ótimo. Tá e bom? A apresentação você vai disponibilizar para eles também? Vou. Eu mando por e-mail. Tá bom. E fico muito feliz em participar aqui com vocês, viu? Que bom. Que a gente cria aqui o grupo de pesquisa da SAI Brasil de preditivo e prescritivo, inteligência artificial. A gente recebi a indicação do meu colega o Mauro Andreassa, que atua com vocês também, o Francisco Herrera. São pessoas muito queridas. Né? O Francisco é ex-aluno Mauá também, né? Tá? Então, a gente quer assim, mobilizar esses esforços das associações, né, para estarem aí ajudando o mercado, né, fazendo network, negócios. Isso é bom para todo mundo, viu, Alda? Com certeza, professor. Seja aí uma parceria. Nós que agradecemos. Agradeço também a presença de todos aqui, para estarem conosco participando. E nos encontramos agora nos próximos eventos. A próxima live, qual que vai ser? Próxima live é Comunicação Generosa. Vai ser no dia 9 de setembro. E também em breve a gente pode agendar já. A gente vai... Tá. Eu vou lançar um tema aqui que a gente está pesquisando e estudando, chamado lubrificação acústica. Vou deixar todo mundo com vontade desse tema aí. Tá?
Não vou falar o que é, mas esse é um tema. Nós vamos trazer um especialista. Eu não sou especialista nisso, mas eu sou estudioso, tá? Então a gente vai trazer um especialista e discutir a lubrificação acústica aqui, que tem a ver com isso que a gente discutiu, de monitoramento, de sinais, etc. É uma outra tendência que está surgindo no mercado, tá? Ótimo, muito E a gente bom. sabe que a lubrificação é o que protege contra o desgaste, né? É conhecido como terotecnologia, né? A terotecnologia é a ciência que estuda o atrito, né? Entre partes. Então, acho que é muito legal isso surgir agora no mundo, essa tendência também. E vamos que vamos, né? Vamos, vamos sim. Tá Todo tema é bom, bem-vindo. pessoal. Obrigado, viu, Alda? Obrigado a todos que participaram, que estão aqui até o final, tá? Aos colegas que nos ajudaram nas respostas também. Então, muito boa Ótimo, com noite a certeza. todos. Boa noite a Tá bom? todos. Muito Obrigado, obrigada. viu? Tchau. Obrigado a todos. Tchau.